Obrigado, obrigado, Paula. Poder sentar, meus irmãos e irmãs. Senhor, eu peço que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. Amém. Gente, essa leitura de hoje é uma leitura muito conhecida pela maioria de nós. É algo que praticamente a gente recita sem olhar para o texto. No entanto, eu quis observar essa leitura, especialmente das bem-aventuranças, de uma maneira um pouco diferente. Porque Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, felizes são os pobres em espírito, ou no espírito, pois deles é o reino dos céus. E em seguida ele segue: os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. E depois ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Ora, esses bem-aventurados são os felizes. Felizes, por exemplo, são os que choram, pois serão consolados. Alguém há de consolá-los. Às vezes a gente lê isso como sendo algo distante de nós, mas alguém há de consolá-los. Alguém há de ter misericórdia. Alguém há de falar de humildade, de falar, de matar a sede de justiça dessas pessoas. Tudo isso aqui por trás, ele está dizendo aqui no meio aqui, ele diz: felizes agora serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem falso testemunho, porque vocês estão ensinando a esses a fazer isso e a viver assim. Nós que somos aqueles, aqui do capítulo, do versículo 11 em diante, somos nós. Somos aqueles que estamos anunciando o Evangelho, as boas novas. Alguns anos atrás, na realidade há um bocado de anos atrás, algumas estatísticas diziam o seguinte: diziam que o Brasil seria no ano 2000, por isso que faz tempo, diziam que no ano 2000 o Brasil seria uma nação de maioria evangélica, que confessavam a fé evangélica. E todo mundo ficava naquela expectativa: olha, nós vamos ser uma nação de confissão evangélica a partir do ano 2000, segundo as estatísticas que se projetavam. Tanta coisa no ano 2000 aconteceu, nada. Todo mundo projetou um monte de coisa para o ano 2000. Sabe o que aconteceu no ano 2000? Veio o ano 2021. E também não aconteceu isso. No ano 2000 nós éramos nem de perto a maioria de confissão evangélica. E se fôssemos, cabe uma outra preocupação. Se fôssemos, ou se tivéssemos sido, ou se formos um dia, segundo as estatísticas,
caminhamos para sermos um dia. O que isso fará de diferença na sociedade? A pergunta precisa ser essa. A pergunta que eu faço, que você faz, precisa ser essa. Que diferença isso fará na sociedade? Quando nós tivermos uma nação de confissão evangélica, qual é a diferença que isso fará? Porque, olha, quando Jesus sentou-se ali, naquele monte, para ensinar essas palavras, Jesus tinha um público que estava interessado em um novo estilo de vida, que estava interessado em uma vida em abundância, que estava cansado de ouvir o discurso dos fariseus e dos saduceus, sempre brigando uns com os outros, e como eu disse hoje lá na igreja, como dizia minha mãe, se comendo vivo. Era assim que eles viviam. E as pessoas já não aguentavam mais aquilo. Elas queriam um novo estilo de vida, e Jesus apresenta um estilo de vida com Deus, claro que nunca tinham vivido, nunca haviam visto, causou surpresa para todos, para muitos, foi até um escândalo se relacionar com Deus na categoria de pai, sem um intermediário, sem uma distância, sem um sacrifício de animais, etc, etc. Jesus estava ali, junto de pessoas, ou junto a pessoas que estavam interessadas no que ele tinha para dizer, porque o que ele tinha para dizer fazia diferença. Jesus trouxe uma mensagem clara, cristalina, profundamente penetrante na alma de qualquer ser humano. E essa mensagem, mais uma vez, faz diferença. Precisa fazer diferença. E hoje, nas nossas igrejas, nós estamos no mês de outubro, então, esse primeiro domingo do mês de outubro, nós decidimos falar sobre um dos nossos propósitos como igreja, e a partir de domingo que vem nós temos a série de outubro, que será uma série sobre ouvir a voz de Deus, mas hoje é fora de série. Hoje o tema hoje é uma igreja que transforma, uma igreja que é agente de transformação, uma igreja que age, que entende o seu tempo no mundo. Porque o Evangelho não deixa possibilidades que sejam diferentes dessa. Onde a igreja estiver, e a igreja, entenda-se, não é esse edifício, a igreja somos nós, onde nós estivermos, uma diferença deve estar sendo feita. E o Evangelho não deixa, como eu disse, não deixa outra possibilidade, porque a igreja de Jesus Cristo, desde a sua origem, desde o seu começo, sempre foi um grupo de pessoas que fizeram diferença no mundo. Eles fundaram as primeiras universidades, eles fundaram as primeiras casas de misericórdia, eles fundaram os primeiros abrigos, eles cuidaram dos primeiros enfermos, eles lançaram a enfermagem inspirada na ação cristã, especialmente no meio das grandes pandemias. Os cristãos sempre foram aqueles que chegaram primeiro, que chegaram na frente, que chegaram fazendo e acontecendo, como nós costumamos dizer aqui. Então hoje nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos agir de maneira parecida, de maneira semelhante. A história do cristianismo não deixa espaço para o que nós temos, lamentavelmente,
até visto hoje, é a ausência da igreja no ambiente de transformação. Se trabalha muito o ser interior, até se trabalha a transformação do espírito, e alguém vai dizer que isso é o que importa, é levar pessoas ao céu, como eu já ouvi, e é realmente o que importa, mas Jesus não pensou assim. Ele pensou o ser humano como um todo, e nós, como agentes de transformação, precisamos estar atentos a isso. No século XVIII, houve um grande avivamento na Inglaterra. E você, não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou contar. Um pastor anglicano chamado John Wesley, e o seu irmão, pastor anglicano também, chamado Charles Wesley, eles lideraram, tinha muitas outras pessoas, mas eles lideraram um movimento que gerou um avivamento na nação britânica, em toda a Inglaterra especialmente, e no Reino Unido, onde as estruturas da sociedade foram mudadas. Gente, quando você pesquisa sobre isso, a gente vê a Inglaterra hoje, parece que ela sempre foi assim, né? Vai estudar um pouco sobre isso, se é a sua área. Eu tive que estudar por causa de um mestrado que eu fiz. E a Inglaterra no século XVIII era uma nação perdida, era uma nação alcoólatra, prostituída, corrupta, escravagista. Era um terror. E chega John Wesley pregando nas fábricas, nas ruas. É praticamente banido da igreja, nossa igreja. Pagamos esse pecado. Um bispo anglicano da região discordou e disse para ele assim: olha, você é um pastor anglicano, você não pode estar pregando na rua, nas fábricas. Isso não é da igreja anglicana. A igreja anglicana se orgulhava disso. E o bispo era um teólogo, Butler. E ele disse: então, você não pode mais pregar nas minhas paróquias. Foi daí que surgiu a frase célebre, porque John Wesley disse: então, bispo, a partir de hoje, o mundo é a minha paróquia. E saiu pelo mundo. O mundo dele era a Inglaterra. Ele saiu pelo mundo em cima de um cavalo, escreveu mais de 5.000 sermões em cima de um cavalo, e a gente se queixa de que a luz do nosso escritório não está tão boa, que o ar-condicionado não está esfriando o suficiente, ou o ventilador está atrapalhando. Ele escrevia os seus sermões em cima de um cavalo. Até hoje eu fico pensando como é que isso podia ser. Nem digitar a gente consegue. Então John Wesley promoveu, através do Evangelho, uma mudança na estrutura da sociedade de tamanha grandeza, que o sistema judiciário, o sistema penitenciário, as estruturas da sociedade foram mudando completamente e se tornando justas. Por quê? Porque homens e mulheres que lideravam aqueles setores foram convertidos através daquele avivamento. E convertidos pelo avivamento, faziam diferença aonde estavam. O sistema penitenciário britânico, naquela época, era desculpe o termo, era uma pocilga, era algo terrível. E o sujeito que era diretor nacional desse sistema, conheceu a Cristo através do avivamento e fez diferença. Ele não só conheceu a Cristo, ele agiu no meio que ele estava. Outras coisas mudaram. A Inglaterra era uma nação escravagista e uma das principais, se não a principal, comerciante de escravos no mundo.
A essa altura a escravidão estava acabando em praticamente todos os países. O Brasil foi o último país a encerrar a escravidão, mas esse comércio tomava conta da Inglaterra, que pegavam os escravos na África, comercializavam eles por todas as Américas, do Brasil aqui, América do Sul, Caribe, Central, até a América do Norte. Quem fazia, tinha praticamente um monopólio disso, era a Inglaterra. Até que um parlamentar, convertido no avivamento, John Wesley, decidiu parar com aquilo, e por alguns anos ele protestava e apresentava uma emenda para que parasse o tráfico de escravos, e nunca passava. Até que um dia, por um milagre verdadeiro, aquela emenda passou e acabou o tráfico de escravos. E a Inglaterra se tornou na polícia do Atlântico. Os navios britânicos agora estavam policiando o Atlântico para combater o tráfico de escravos, inclusive combater os tráficos de escravos do Brasil, que era muito intenso agora. E os navios ficavam aqui na costa, porque viam os navios negreiros para Porto de Galinhas, para Sirinhaém, para Natal, para outras regiões aqui. Isso acabou, isso se tornou, os navios britânicos eram a polícia do Atlântico, e há pouco eles eram os comerciantes de escravos. Tudo isso é uma ação política? Sim, foi uma ação política, foi a ação de um político, mas porque ele foi transformado pelo poder do Evangelho, porque houve uma mudança, a chave virou na cabeça daquele homem, e ele disse: isso é um absurdo. O maior traficante de escravos, um dos maiores da Inglaterra, chamava-se John Newton. John Newton traficou escravos dos navios negreiros, ele era um dos mais conhecidos, até que um dia, numa tempestade, ele entrega a vida a Cristo, e ele escreve aquele hino, Maravilhosa Graça, que nós cantamos, maravilhosa graça do Senhor, que salvou esse terrível pecador. E ele diz assim no hino dele: eu era cego e agora eu vejo. Só que quando ele compôs esse hino, ele estava cego. Você está entendendo? Ele estava cego. Ele diz: eu era cego, agora eu vejo, porque eu tenho a luz de Cristo. Se tornou um clérigo anglicano. Isso é parte da história. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado, foi anunciado, de maneira que o avivamento aconteceu. Um sociólogo inglês chamado John Bradley tem um livro que lamentavelmente vocês não vão poder ler, que é um livro muito antigo. Eu tenho uma cópia porque consegui num sebo lá na Inglaterra, através de um pastor amigo, porque eu estava escrevendo para a minha dissertação, e eu não vou emprestar para ninguém, que ninguém nem peça que eu não empresto, que chama-se A Inglaterra Antes e Depois do Avivamento de John Wesley. E esse livro conta toda essa história, e ele diz que se não fora o avivamento evangélico de John Wesley e Charles Wesley, a Inglaterra teria sucumbido e vivido uma guerra sangrenta como viveu a França, por exemplo. Ora, vocês percebem quando o Evangelho penetra nas veias da sociedade, o que acontece? Transformação. E hoje, como povo de Deus, nós continuamos tendo esse legado. Não mudou nada. Somos nós que podemos transformar a sociedade. Não foi sem propósito que nós lemos hoje aqui que Jesus nos chamou de sal e luz. Claro que eu não preciso explicar a função do sal e da luz, que vocês conhecem muito bem. Mas eu queria fazer 2 comentários aqui, a partir da minha leitura desse texto e do que eu compreendo ser importante.
O primeiro é que eu, como cristão, eu tenho um padrão diferente, um padrão de vida diferente daqueles que não confessam a fé cristã. E não é a roupa que eu uso, não é o sapato que eu uso, não é a maquiagem que eu uso ou não uso, não, nada disso. É um padrão de vida, um estilo de vida, uma maneira de se comportar, uma maneira de agir, que é um padrão que precisa ser diferente dos não cristãos, os não confessantes. Mas por quê? Porque nós temos um evangelho, nós temos um manual, nós temos um guia que nos diz como viver, como influenciar, como fazer diferença. Mais uma vez, não é pelos usos e costumes que nós vamos ser diferentes, nem pela chatice, porque tem crente chato, tem crente muito chato, tem crente insuportável. Eu já lidei com muitos deles, especialmente quando eu me converti, quando eu conhecia Cristo, eu fui conhecendo os crentes, e eu disse, tem gente chata nessa turma. E o bispo Robson Cavalcante escreveu um livro, Cristão, Esse Chato. A vocação do povo de Deus é ser santo. E essa santificação, é bom que se entenda, não deve ser interpretada com o sentido de separação. Que seria um equívoco nosso fazer isso, achar que os crentes devem estar separados. Deixa eu explicar por quê. Essa é uma perspectiva do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era um povo separado. Era um povo separado. No Novo Testamento, o povo santo, a palavra santo, quando está lá em Apocalipse, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, etc. Ali está a palavra hagios, não interessa, a gente não sabe mesmo falar, não sabe nem se a pronúncia é essa, que é em grego, mas é a mesma origem da palavra higiene, limpeza, pureza de coração, pureza de propósito. Tudo tem a ver com isso e não com estarmos separados. Porque se somos aqueles separados e nos orgulhamos disso, estamos segregando. Estamos nos segregando, estamos nos condenando à segregação. A vocação do povo de Deus é ser santo, mas é para ser diferente dos padrões desse mundo. João 15, ali quando Jesus está falando da videira, etc., os discípulos ficaram um pouco preocupados, porque o povo não estava gostando dos cristãos. E Jesus diz, se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Ou seja, você não vai agradar, e se você tentar agradar com um posicionamento politicamente correto, você está no caminho equivocado. Eu sempre digo que se o crente não entrar numa bola dividida aqui e ali, é porque tem alguma coisa errada com ele. No seu ambiente de trabalho, vai acontecer. Porque os valores desse tempo são valores que não se alinham com o que Jesus quer de nós. A gente deve ser diferente no comportamento. Quando o profeta Isaías diz, retirai-vos, saia daí. O seu comportamento precisa ser diferente. Há uma natureza de santidade no meio daqueles que invocam o nome do Senhor, de pureza. Há um padrão de vida e excelência. Há um modelo a ser seguido. É para sermos diferentes no cotidiano da vida, no dia a dia da vida, sermos pessoas como somos, normais, mas que somos diferentes ao mesmo tempo. Somos diferentes porque não aceitamos
não nos encaixamos, essa peça não encaixa mais no padrão de vida que nós adotamos como cristãos. Efésios é um manual de vida cristã. A carta aos Efésios é um manual de vida cristã. Lá pelas tantas ele vai dizer: vocês que viviam assim, não vivam mais. Vocês que andavam desse jeito, não andem mais. Vocês que roubavam, não roubem mais. Vocês que sonegavam, não soneguem mais. Vocês que, e aí você coloca o que você quiser depois desse que só você sabe quem você era. E o apóstolo Paulo diz: não façam mais isso. Está aqui. No texto de Efésios diz assim: não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom e que tenha para repartir. Olha o exemplo aí do amor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tudo isso faz parte de um estilo de vida. Não entristeça o Espírito Santo. E por aí vai. São tantos textos bíblicos que confirmam isso que a gente está dizendo. Na vida familiar há um padrão. Paulo diz aos Efésios, diz aos Colossenses: filhos façam isso, maridos façam isso, esposas façam isso. E às vezes eu me pergunto, por que boa parte de nós não faz isso? E queremos que a sociedade seja transformada, enquanto a nossa vida muitas vezes não passou ainda pelo efeito dessa transformação. No ambiente de trabalho, talvez seja o seu maior desafio, seja no seu ambiente de trabalho, de ser o cristão que Deus quer que você seja no seu ambiente de trabalho. Os cristãos são agentes de transformação. Uma outra coisa que vem na minha mente agora é que, como cristãos, entendendo que eu preciso desenvolver um padrão de vida diferente. Senão não faz sentido, gente. Se nós somos como água e óleo e azeite. Quando você coloca dentro de um copo, você está no mesmo ambiente, mas não se junta de jeito nenhum. Você vai identificar quem é a água e quem é o azeite, mas está no mesmo ambiente que é o copo. Nós temos que estar nesse mundo. Por isso que Jesus disse, João 17, oração sacerdotal: não tire eles do mundo, mas livre do mal. Então, como cristão, eu tenho que influenciar, não somente ser diferente. Eu sou diferente, eu penso diferente, eu me orgulho disso. Sim, o que é que você faz com isso? O que é que eu faço com isso? Eu influencio o meu círculo, as pessoas ao meu lado. Quando eu chego, as pessoas dizem: poxa, lá vem Miguel, vamos sair daqui, misericórdia. Os caras chato demais, meu irmão. Ele vem com aquelas histórias de inferno para cima da gente. Ou quando eu chego no ambiente e o pessoal diz: olha, lá vem Miguel, que bom. Sempre tem uma palavra de amor, de esperança esse cara. Ele está, assim, eu acho tão bacana isso. Opa, é isso que eu quero. Não sei se é isso que acontece, mas é isso que eu quero. Eu quero ser essa pessoa. Influenciar a sociedade. Porque apesar de diferentes, nós, como eu disse, nós não podemos ser segregados. O texto de Mateus 5 que nós lemos aqui, a sequência um pouco, mas parte desse texto vai dizer: nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós estamos no mesmo ambiente. Nós não nos segregamos. Existem cristãos que se segregam, que se isolam, que vão para as montanhas, que vão esperar Jesus voltar para levar um carão de Jesus. Para quando Jesus voltar, perguntar para ele: o que é que vocês estão fazendo aqui em cima? Eu não disse para vocês irem? Não era para a gente ir? Não era para vocês irem por esse mundo?
Não, nós estamos aqui nos preservando do mal. Não, eu disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra vocês. Então, apesar de diferentes, nunca segregados, apesar de diferentes, temos uma missão de ir, de nos envolvermos cada vez mais. Os cristãos têm que influenciar. Muitos anos atrás, na realidade, 2 grandes líderes no mundo cristão tiveram uma visão em diferentes lugares, tiveram a mesma visão. E sabendo disso, se encontraram. O Cunningham da Jocum e acho que o Bill Bright da Cruzada Estudantil para Cristo. E a visão era que eles viam 7 montes. Em cada monte tinha uma área onde a igreja precisava influenciar. E aí tem uns teólogozinhos aí de iniciantes, especialmente alguns jovens, que tascam a crítica nessa, que eles chamam de teologia dos 7 montes. Não tem teologia nenhuma. Tem uma visão muito prática. Se o que fizeram com isso foi outra coisa, eu não sei, mas a original é: os cristãos precisam agir com influência nessas áreas. Se você discorda que os cristãos precisam agir com influência na área da família, na área da educação, na área da mídia, na área das artes, nos negócios, no governo, política. Se você discorda que os cristãos devem agir com influência nessas áreas, o que é que nós estamos fazendo aqui? É bom que Jesus venha nos levar, porque não há o que fazer mais aqui. Ou você está satisfeito com essa mídia, com essa latrina que a gente vive, especialmente aquela que faz o plim-plim lá. Aquilo é uma latrina que corrompe a sua mente, que escavaca a sua mente e consegue dominar a sua mente sem você perceber, com as sutilezas da mentira. Maiores promotores de fake news que nós temos no Brasil hoje é parte da mídia que está aí corrompida. Será que os cristãos não deviam estar agindo na mídia? Nas artes? As artes hoje colocam um ser humano nu, as crianças tocando nele e dizem: é a arte. A arte do demo, a arte do cão, a arte do diabo, a arte pervertida. A arte é uma coisa linda. A arte é o que nós tivemos até e temos ainda em muitos lugares. É a expressão da criatividade humana e não a perversão do ser humano. Será que nós não temos que atuar como cristão na área do negócio? Ou nós vamos fazer negócios corrompidos por debaixo do pano, como esse mundo faz? Lá na terça-feira no monte, escutamos um lindo testemunho de um irmão que não se corrompeu no meio dos negócios, perdeu seu emprego, foi demitido, mas não se corrompeu. E Deus há de prover. Se ainda não proveu, vai prover e vai prover mais. Às vezes, gente, a gente não se preocupa em sermos como igreja esse agente de transformação. Tudo que a gente faz aqui é importante, é bom. O ar-condicionado é uma maravilha. A última vez que eu preguei aqui, eu saí, nem tomei banho em casa, porque eu estava encharcado. Tomei banho, eu estou brincando. Pensa... Tudo que a gente faz aqui é uma maravilha, tudo que a gente faz para receber o povo de Deus é uma maravilha. Mas o principal é o que a gente faz saindo daqui, quando a gente sair daqui, quando a gente influenciar essa sociedade. E às vezes são coisas tão simples. Às vezes são ações simples. Eu vou dizer uma delas. Hoje eu falei lá na Paz de manhã. Eu me sinto frustrado, porque eu tive o privilégio
de fundar a Casa da Esperança. 10 criancinhas, numa creche onde o quintal era um charco. A gente pintou uma casinha que tinha lá e começamos uma creche com 10 criancinhas assim, sem pretensão, mas com a visão de sermos o agente de transformação na comunidade das Carolinas, que é onde está localizada a Casa da Esperança. E claro que a coisa foi crescendo, a ação foi crescendo cada vez mais. Hoje a gente tem lá quase 200 crianças, temos capacidade para 300, para 600 famílias, com cursos, até fisioterapeuta tem, pense. O gabinete dentário nem abriu ainda, porque estão terminando o último andar. Está numa caixa ainda, todo o material, inclusive a cadeira. Tudo isso cresceu muito. E cresce também a necessidade de apoiadores. E confesso que me incomoda a lerdeza, como é devagar a participação dos crentes nesse projeto. É muito devagar, gente. Eu faço aqui uma autocrítica da minha própria comunidade. Agora mesmo a gente fez um programa, conseguimos na CELP acrescentar na conta da CELP a partir de da fortuna de R$12, para que você seja descontado lá da sua conta R$2. Aí você diz, que maravilha, sim, mas você fez? Aí eu pergunto, você fez? Não, vou fazer ainda. Não, faça antes que a CELP cancele. Para a CELP o que interessa é número, são participantes. E nós queremos que a igreja participe. E eu fico perguntando, por que nós temos esse hábito, que maravilhoso, de vir buscar de Deus, de se encher de Deus, do poder de Deus, dos dons de Deus, das maravilhas de Deus, da cura de Deus. E quando a gente fala em dar, entregar, isso que eu considero, desculpe, uma mixaria, que é R$2, eu não faço nada. Eu tenho vergonha disso, tenho vergonha alheia, como cristão, como pastor, por ver aqueles 4 pisos, alimentando crianças, cuidando. Ali tem uma cozinha industrial que muitos hotéis aqui não têm, tudo porque o povo de Deus doou para chegar até ali. Mas parte foi um povo de Deus que está muito distante daqui, está no outro continente, e nós temos o compromisso de manter. Eu estou falando da minha comunidade, vocês estão livres disso. Agora eu vou entrar com vocês, porque vocês estão em Pernambuco, e qualquer conta de energia de Pernambuco pode participar. Que maravilha! Nós vamos sair daqui e todas essas pessoas que estão aqui vão lá e vão fazer no instante 3 minutos, por mais destreinado cidadão de rede social. Se você não souber, pergunta ao seu filho de 10 anos, que ele sabe. Você vai ver como é, presta atenção que vocês vão tudo fazer. Você vai no Instagram da Casa da Esperança, ONG Casa da Esperança. Abriu, durou 10 segundos, abriu. Aí você vê as fotos, vai se entreter, mas volta lá para cima. Aí você vai onde tem Linktree, azulzinho assim, ó. Se não souber ler inglês ou não quiser ler, tem um negocinho azul lá, você toca, é um link. Quando você toca, imediatamente aparece o menu, e no menu aparece o terceiro lugar, programa Conta do Bem. Tocou, vem um formulário gigante de 3 perguntas, um é o seu CPF, o outro é o contrato da sua energia, e o outro é um sim ou não lá, que eu nem me lembro mais, e quanto você quer doar. Tem R$12 e tem outro, claro que você não vai doar 2, você vai doar um pouco mais, e está lá. 3 minutos é muito, mas me incomoda, sabe o quê? Vocês ainda não estão nesse pacote, ainda não, viu? Da minha tristeza alheia, mas podem entrar a qualquer momento. Mas da minha própria comunidade, eu vejo muitas vezes
o desinteresse. Mas sabe por quê? Não é maldade, não é nada. Sabe o que é? É preguiça mesmo. É porque não está considerando. Passa no Instagram assim, ó. Já acorda assim, né? Vai dar aquele problema do pulso. Movimento continuado, é assim. E não para lá na Casa da Esperança e faz. O que não pode acontecer, gente, é que nós fiquemos indiferentes nessa sociedade. A Casa da Esperança, lá nas Carolinas, faz uma diferença absurda. É uma referência social para aquela comunidade. Quando eu cheguei lá, a gente tinha que andar de botas de galocha dentro da comunidade. As casas eram todas de papelão. Hoje, através da Casa de Esperança, muitas coisas foram feitas, parcerias com a prefeitura. Hoje está urbanizado. Agora, nessa grande chuva, a gente só precisou ajudar uma família, porque o resto a gente teve que ajudar fora das Carolinas. Foi lá nos Pinhaços da Gata, no Sovaco da Cobra, já viu isso? Sovaco da Cobra é o nome da comunidade que tem lá. Então, tudo isso é ação da igreja. O que não pode é que nós fiquemos indiferentes. Ficar indiferente é um grande pecado. Nós somos diferentes pelo exemplo e fazemos diferença. O que eu não posso, ou nós não podemos, é buscar tanta coisa de Deus e entregar, às vezes, quase nada para Ele. Porque Ele disse, o bem que você fizer a um desses pequeninos, estará fazendo a mim mesmo. Que você não pode deixar de ser, de alguma forma, esse agente de transformação. Nós somos aqueles a quem Jesus Cristo confiou o exemplo, o testemunho e o efeito do poder de suas palavras. Vou terminar contando uma historinha. Eu me converti a Cristo em dezembro de 1979. Dezembro de 79. A maioria de vocês não sabia nem, não estava nem nascido. E em janeiro de 80, um mês depois, 20 dias depois, teve um grande congresso aqui, lá em Recife, da Aliança Bíblica Universitária, que foi muito atuante na minha conversão dentro da universidade. Eu sempre digo que a minha conversão tem 3 agentes: era a ABU, o grupo de jovens de uma pequena igreja anglicana em Boa Viagem e o joelho de minha mãe. Eu sempre digo que são essas 3 coisas. E aí, o congresso da ABU, quem eram os preletores principais? Os 2. Um era John Stott, pensou? E o outro era o pastor, jovem pastor que estava despontando, chamava-se Caio Fábio de Araújo Filho. E esses 2 caras estavam lá, foi muito bom o congresso. E uma amiga lá da universidade, uma irmã, que tinha me ajudado na minha conversão, disse assim: Miguel, vai ter uma reunião de pastores na primeira igreja presbiteriana com John Stott. Vamos? Eu disse, eu me converti há 20 dias. É para pastores? Ela disse, não, mas a gente penetra. Não é pecado não, gente, fazer isso. Nem acho que não é não. Aí eu fui embora para lá com ela. Se a culpa tem alguém, é ela, aquela que me incentivou a ir lá. Aí eu fui com ela, a gente entrou, ficou lá atrás assim, sabe? Como alguns de vocês estão assim lá atrás. Atrás se sentam os piores alunos. Viu? Aí ficou lá atrás, a gente ficou esperando. E John Stott deu a palavra dele e depois abriu um debate. Eu sei porque eu sentava atrás. Não é por outro motivo não. Então, John Stott falou, aí os pastores começaram o debate. Só tinha aqueles pastorzão, tudo de paletó, tudo gordo, tudo... Pastor de igreja tem a tendência a ser grande.
A gravata não chega no umbigo. Ela para aqui. É verdade. Só os anglicanos que são assim, como o pastor Braulio, pastor Davidson, né? Tudo crossfit. Aí os pastores, teve um pastor que disse assim: mas aqui é muito difícil, reverendo John Stott. O senhor não conhece a nossa realidade, não. Aqui é muito difícil, nós enfrentamos muita dificuldade para pregar o evangelho aqui. E John Stott respondeu da maneira bem simples, como ele sempre foi. Ele disse: eu acho que foi mais difícil para os 12. Eu acho que foi mais difícil para os 12. Aí, silêncio no ambiente, que quando caía uma agulha, a gente escutava. Enfia a cabeça na lata, faz alguma coisa, no buraco, se envergonhe, porque essa pegou cada um aqui de jeito. Acho que era mais difícil para os 12. Sabe o que eu gostaria? É de que nós vivêssemos, e vamos viver, aquilo que nós vivemos na inauguração desse bloco aqui. Quando nós viemos, eu digo nós porque eu sou parte da igreja, mas eu não vim não. Lá da outra igreja, do outro templo, pela rua, cantando, batendo bombo, fazendo barulho, cantando, louvando ao Senhor, transtornando, aspas, a cidade. Porque foi assim em Tessalônica, quando Paulo e Silas chegaram em Tessalônica e começaram a pregar, o povo disse: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também por aqui. Foi aquele barulho que a gente fez com as cadeiras na cabeça vindo para cá. É esse tipo de manifestação, esse tipo de, entre aspas de novo, incômodo que nós temos que gerar na cidade. Nós temos que engarrafar o trânsito aqui na frente, nós temos que tomar conta de casas e casas, e chegarmos e conquistarmos mesmo, influenciarmos e multiplicarmos células e espalharmos a nossa vida junto com as igrejas irmãs que tem aqui, para conquistar o Cabo de Santo Agostinho. Nós não vamos fazer isso sozinho, não tem ilusão disso não, mas tem aqui a Igreja do Amor, tem a Igreja da Assembleia de Deus, tem outros que estão militando conosco, e nós vamos adiante, mas vamos transtornar essa cidade, vamos modificar as estruturas, não vamos entrar em picuinhas teológicas ou políticas, não vamos dividir a igreja por causa de política. Nós somos um povo eleito, somos um povo que tem o comando de Deus para fazer diferença, pelo exemplo, e vamos fazer essa diferença. Que Deus nos abençoe na aplicação da sua palavra em nossas vidas. Amém.